Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, no transcurso do mês de fevereiro se fala muito na volta às aulas. Aliás, se começa a discutir a volta às aulas nas ambiências das casas, dos lares, no mês de janeiro. Compra de materiais escolares, matrículas, onde o filho vai estudar, condições de transporte escolar. Essas questões, elas são discutidas ao longo do mês de janeiro, mas fevereiro é um mês marcante do ponto de vista do calendário escolar, porque você tem o retorno das aulas na rede pública de ensino, a municipal, a estadual, a rede estadual de ensino, a federal, que é composta pelo, por exemplo, os institutos federais, né, como o IFBaiano e o IFBA, e também, além de outros, da rede federal, e também a rede particular de ensino. É importante que os gestores públicos se atentem para a questão das condições das estradas rurais, porque você tem estradas vicinais que ligam áreas rurais, povoados, então áreas distritais, para a sede municipal, e muitos estudantes precisam se deslocar, porque em algumas áreas rurais, a depender do município, há áreas rurais aí que você só tem um básico mesmo, que é aquele chamado Fundamental 1 mais básico. Há outras que você tem um Fundamental 1 e 2, e até o nono ano por aí. Então há uma necessidade de deslocamento para se cursar o ensino médio na sede municipal. Então as condições das estradas devem ser monitoradas, e é um período importante, interessante, porque é verão, a chamada alta estação no Nordeste brasileiro, né, que os turistas procuram para as praias, é o período de elevadas temperaturas. Então você tem um período de estiagem considerável em grande parte do Nordeste, nos meses de dezembro, janeiro. Claro que há chuvas em algumas regiões do Nordeste exatamente nesse período. Agora, no entanto, é verão no Nordeste. Então, é um período interessante para se pensar as condições das estradas vicinais, se fazer aquelas correções, por exemplo, para a ação da motoniveladora, aquele trator que faz o aplanamento das estradas vicinais, que são estradas de chão. Porque nessas estradas você pode ter algumas condições, além dos buracos, você pode ter aquele sulcamento no solo, que são aquelas que o povo chama popularmente de valetas, regos ou regões, que você tem na estrada, sobretudo em áreas mais inclinadas, quando você tem aqueles declives, né, essas ladeira descendo, ou aclives, ladeira subindo, no sentido quando você sobe é aclive, você desce é declive. Então, nas áreas de ladeira, quando chove muito, a água desce em velocidade, ela sulca o solo. Então, aquele sulco, aquela escavação no solo pode causar acidentes de motos, acidentes com veículos automotores de maneira geral, além do estrago que causa na suspensão dos veículos. Então, ali você vai ter um trânsito de ônibus escolares. Então é importante monitorar os pontos críticos, os pontos, por exemplo, onde há a formação de poças de água, porque há locais, por isso que a ação da motoniveladora ela deve ser tecnicamente pensada de duas formas: quando vai atuar e de que forma vai atuar. Quando a motoniveladora, conhecida popularmente como patrol, aquele trator, ele vai passar na estrada, depende das condições meteorológicas. Não adianta o cidadão passar, para você ter uma motoniveladora trabalhando na estrada numa sexta-feira e deixa tudo bonitinho, trabalhou o dia todo ali naquela estrada vicinal, e no sábado cai aquela chuva de verão intensa. Então aquele trecho ali que antes era difícil de passar, se passava com dificuldade por causa dos buracos, agora será impossível o trânsito por causa do lamaçal. Então não dá para se ter uma ação
de um trator desse aí nas estradas vicinais sem o monitoramento prévio, né? Sem se acessar previamente as condições meteorológicas, as condições do tempo, se vai chover ou não. E a outra questão técnica também é o seguinte, algumas pessoas se queixam disso. O cidadão, ele opera a motoniveladora, aquela patrol, e às vezes o cidadão coloca muita terra acumulada na borda da estrada vicinal, ou falando no popular, no canto da estrada. Quando chove, a água desce, ela não tem para onde ela escoar, porque aquela terra acumulada ali vai servir como barreira, a água vai desviar para a estrada e vai sucar o solo, vai cavar, vai cavar e vai provocar aqueles que o povo chama de valetas ou regos na estrada, que é perigoso. Então tem que ter um monitoramento meteorológico e, claro, a questão técnica, se atentar para esse aspecto aí. Uma outra questão também que é muito importante, né, se chamar a atenção, é para que, aí já do lado da população, as pessoas têm um péssimo hábito, isso aí é um erro realmente, de fazer aqueles quebra-molas malucos em estradas vicinais. O cidadão, isso aí pode custar a vida de uma pessoa. Sim, nenhum exagero. É fato, aqueles quebra-molas irregulares em estradas vicinais podem resultar em acidentes fatais. Porque o cidadão vem em alta velocidade, ou vem mesmo velocidade média, ele em uma moto ele pode perder o controle da moto e ir para a cerca, o carro ir em direção ao outro que vem em sentido contrário. Imagine um ônibus escolar cheio de estudantes, passa em um trecho que ele não sabia que ele tinha um quebra-mola, foi feito de uma hora para outra, e tem que dar uma freada brusca, podendo machucar as crianças, podendo perder o controle, a estabilidade do ônibus e atingir uma cerca, causar um acidente. Então, não pode. Se é para se colocar um redutor de velocidade, tem que se fazer algo de maneira técnica. E para se fazer isso, tem que ser um redutor com a cor chamativa a longa distância. Na estrada vicinal isso é complicado. Como é que vai fazer isso? Você vai pintar um quebra-mola na estrada de chão? Não. Então o quebra-mola, aquela lombada, ela tem que ser colocada, tem que ser colocada em um local com a placa indicativa no local e outras placas informativas antes do quebra-mola. Por exemplo, quebra-mola a 200 metros, quebra-mola a 100 metros, quebra-mola a 50 metros. E uma placa indicando, aqui tem uma lombada, aqui tem um quebra-mola. E a cor ali pintada. Mas não tem condição de fazer isso numa estrada de chão. Isso, o exemplo que está sendo dado aqui é um quebra-mola, uma lombada, em uma estrada pavimentada, numa estrada de calçamento rochoso, que é o paralelepípedo, você pode fazer. Mas a estrada de chão, o que é que o pessoal faz? O pessoal faz um improviso maluco, cava um buraco, coloca lá há casos que se coloca um coqueiro, um caule de um coqueiro, um pedaço lá de um licuri que o cidadão derrubou lá na roça e coloca lá como quebra-mola, ou mesmo de terra, mas é perigoso, é complicado. Então você lembre-se que você tem várias crianças se deslocando nessas estradas vicinais para a escola. E a outra questão também, que tem que ter um cuidado, é um assunto para outro comentário, a largura das estradas vicinais. O cidadão compra um terreno em uma área rural, aí a cerca está ruim. Aí ele vai construir uma cerca nova, ele toma 1 metro da estrada para ganhar mais terra. Ou seja, a estrada fica mais estreita por causa da ganância de uma pessoa. Se o cidadão que tem um sítio em frente resolver fazer isso também, pegar mais 1 metro, colocar sua cerca mais 1 metro à frente, não é? Pegando mais um pedaço da estrada, essa estrada vai ter o quê? 2 metros a menos de largura? Como é que um ônibus amarelinho, carregado de estudantes, vai passar, por exemplo, por um caminhão F4000 carregado lá que é um caminhão que carrega lá 4 toneladas, carregado de mandioca? Como é que um caminhão desse vai passar por um ônibus? Não tem condição. Por um ônibus escolar. Então é importante se refletir sobre o transporte escolar a partir de sua multidimensionalidade, de múltiplas questões que são altamente importantes. Próxima semana continuaremos com esse tema. Até a próxima.